Caros irmãos, é muito bom sempre falar com vocês sobre assuntos que envolvem a Sagrada Escritura. E nesse vídeo eu também quero aproveitar essa oportunidade para falar, não propriamente de exegese diretamente, assim, mas quero tratar uma questão que envolve, com os meus alunos eu chamo de filosofia da interpretação. Na verdade, a preocupação filosófica em responder a pergunta: o que é interpretação, de fato? Então, essa questão ela é muito importante também, porque ela tem muito a ver com os nossos pressupostos, oriundos das formas como nós vemos a realidade no nosso tempo. E, claro, que as adequações são feitas, exemplo, o que eu vou explicar para vocês está muito ligado a esse livrinho aqui, acho que é melhor, é isso aqui, Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur, que é uma tese, na verdade, onde é muito complicado, mas a gente pode fazer algumas adequações para a gente entender. O que eu quero tratar aqui? Na verdade, nós temos sido muito críticos à chamada absolutização do leitor na pós-modernidade. Essa ideia de que, de fato, existe uma união ontológica entre texto e leitor, de maneira que o autor já morreu, a chamada morte de Deus por escrito, essa ideia do ateísmo literário, a gente está sendo muito crítico a isso. De fato, na pós-modernidade é o leitor que manda, ele que define, não há significado, há só a percepção do leitor que resolve todas as questões. Então tudo isso é uma realidade, a gente vem trabalhando isso, enfatizando, isso tem, e alguns estudiosos no meio protestante, sérios, que merecem crédito, são muito veementes nessa questão. Mas hoje eu quero tratar um outro ponto, que é justamente a morte do leitor, que esse é um outro ponto para a gente pensar. Imagine que o extremo é a morte do autor, agora a morte do leitor. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: de fato, tudo é interpretação? Tudo que nós temos sobre a Bíblia é só interpretação? Então, quando você pega a Sagrada Escritura para você ler, você vai pegar lá na sua devocional diária, aí você vai ler não a Bíblia, mas você vai abrir um comentário lá e vai ler. É isso que você vai fazer? De fato, o que importa e o que nós temos é só interpretação. Nós não temos nenhum tipo de acesso ao texto sagrado, autoritativo, porque a autoridade está no texto e não algo derivado dele, que é a interpretação. A chamada autoridade inata da Escritura está baseada no fato de que Deus é o seu autor, não porque eu interpretei ela. Se ad verecundio, essa falácia que está em cima de uma autoridade. Algumas pessoas pensam: não, é verdade porque fulano de tal disse isso. Não, a verdade está na Bíblia. É autoritativo porque fulano de tal disse. Não, autoritativo porque a Bíblia é a autoridade em si. Então a gente precisa entender que a interpretação nunca é autoridade inata, é autoridade derivada, como nos ensina lá no chamado fluxo autoridade o Grant Osborne na espiral hermenêutica. Então, afinal de contas, tudo é interpretação, é essa a ideia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, de fato, esse é o extremo de alguns que dizem: não, eu não vou ler o texto. As pessoas praticamente pegam a Bíblia, deixa eu só pegar a Bíblia aqui, pega a Bíblia, não, vou ler um texto aqui, Provérbios 4, não lê o texto, basicamente pega lá o comentário do Bruce Waltke de Provérbios e lê para compreender a passagem. Não, isso é correto? Será que essa é a ideia mesmo? Qual é o ponto? Será que tudo é interpretação? Será que o leitor morreu? Será que nós não temos mais responsabilidades éticas como leitores da Sagrada Escritura? Esse é um problema sério, é o outro extremo que a gente tem. Infelizmente, algumas pessoas acham que o leitor não existe mais, ele não tem nenhuma competência, nenhuma responsabilidade, nenhum ato, ele é só alguém que é reprodutor de uma tese, de um outro e ponto final. Irmãos, não é assim que funciona. Na verdade, o imperativo de ler a Escritura é dado a mim, a todo cristão. É imperativo que nós possamos examinar a Escritura e ler a Escritura, nos encontrar com a Escritura. Eu uso de novo o Grant Osborne, que ele chama de eu devocional. Eu preciso, dentro dos 3 níveis,
eu preciso do texto, onde está o significado, receber o impacto do eu devocional. Isso não é absolutização do leitor, nem a absolutização de pesquisa mais profunda sobre o Provérbios 4, por exemplo. Não. Esse é um processo necessário para todo cristão, que precisa aprender que de fato precisamos nos encontrar com a Escritura como leitores. E aí como é que funciona isso? De fato, aqui é importante, e a hermenêutica exerce um papel fundamental nesse aspecto, porque a hermenêutica te dá ferramentas para você ler. Digo de leitura aqui, a gente chama de leitura fechada, é uma leitura feita a partir de alguns princípios metodológicos oriundos da hermenêutica que nos ajudam a entender. Ilustrando, estou lendo aqui o livro de Provérbios, que é um texto de sabedoria. Quais são os princípios para entender um texto de sabedoria? Isso na hermenêutica indutiva, que eu vou acessar. E como, por que eu estou aprendendo hermenêutica para acessar o texto, para me encontrar com o texto? Porque eu reconheço a minha responsabilidade como leitor. Eu não posso ser alguém que vai impor, manipular o texto. Isso é uma ética do leitor totalmente antagônica ao que a Escritura ensina. Então, na hermenêutica da humildade, o que eu faço? Eu preciso aprender a ler esse texto, vou ler esse texto, vou me encontrar com ele introdutoriamente, ter uma ideia primeira do texto, uma ideia básica do texto, e isso já produz algum tipo de impacto em mim. Agora, depois, lá na frente, eu vou acessar outro tipo de informação para enriquecer e para me fazer entender esse texto. Mas a leitura, a minha leitura feita com ferramentas, ela é fundamental. Fundamental. É necessário demais que eu leia a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, aprendendo a acessar o texto por meio das informações metodológicas que vêm da hermenêutica. Li os 66 livros, eu compreendi, li lá a Torá, entendi como é que se interpreta as leis casuísticas, as leis apodídicas, aprendi o que é narrativa, aprendi tudo isso com o texto, análise do discurso, aprendi o que é um texto poético, paralelismo, aprendi os textos de sabedoria, aprendi os pronunciamentos proféticos, como é que se interpreta a profecia por meio dos oráculos. Entendi a questão da literatura apocalíptica, como é que faz a leitura dela, como é que faz a leitura das parábolas. Então eu vou enriquecendo e sendo educado para que nós possamos ler o texto com o mínimo de honestidade possível, porque isso agrada a Deus. Porque precisamos entender que nós, enquanto homens, somos falhas na nossa interpretação, mas também é pesado o nosso nível de honestidade para conhecer o texto. Eu vou estudar, aprender tudo isso, vou procurar conhecer para eu aprender, ou pelo menos ter o respeito com o texto. Eu vou acessar esse texto com respeito, entendendo que de fato ele é a palavra de Deus. Não vou simplesmente ler, li aqui, já entendi, não, tá bom, tá resolvido. Não, eu vou procurar as ferramentas, vou entender, vou crescer, vou me encontrar com o texto e em algum momento... Claro que todos nós seremos passivos para ouvir a informação de alguém que está estudando há 40 anos o livro de Provérbios. Claro que será importante isso. Mas isso não anula a minha responsabilidade como leitor. Não anula. Por favor, irmãos, interpretação não é ler comentário. Interpretação é ler a Bíblia primeiro. Nós precisamos nos encontrar primeiro com a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia inteira. Depois que nós recorremos, de fato, temos essa ideia do que é o texto e automaticamente nos enriquecer com isso, nós poderemos acessar o restante. E além disso, existe um ponto aqui que não é medido pela teologia enquanto ciência, ou hermenêutica enquanto ciência, que usa métodos, que é a questão vertical que nós temos com Deus. Nós lemos o texto com honestidade, com essa intuição, esse desejo, de fato nós nos encontramos com Deus no texto. O Espírito Santo atua nos nossos corações, Ele opera nos nossos corações. Por que nós temos a vida vazia do cristão? Porque não tem encontro com a palavra. O encontro com a palavra se dá por meio disso. Então, o leitor morreu? Não. O leitor ele é muito importante também. E ele tem muitas responsabilidades diante de Deus. Pensemos nisso. Então vamos nos nutrir, vamos entender o nosso papel como leitores,
Vamos ler a Bíblia inteira, os 66 livros, usando as ferramentas, procurando nos esforçar ao máximo aquilo que nós podemos fazer, que é da nossa competência, nós fazemos para extrair o significado, para ter uma ideia básica do texto, para que de fato possamos crescer como servos de Deus. Agora, nunca imagine que leitura da Bíblia é só interpretação dos outros. Usando a fala de uma estudiosa do Antigo Testamento, algumas pessoas só ficam comendo das migalhas que caem da mesa dos estudiosos, que não conhecem grego e hebraico, ficam nessa, leem comentário, nunca leram a Bíblia. Não é assim que funciona. O cristão lê a Bíblia, procura ferramenta para entender o texto, e ali ele vai crescendo, expandindo, expandindo, expandindo. Não anule a sua responsabilidade como leitor. Pelo contrário, enfatize que esta é a vontade de Deus, a ordem divina dada a nós para nós lermos a Sagrada Escritura. Fique com Deus, um abraço.